Leonardo Rezende, no Rio de Janeiro, tem mais informações ao vivo, as repercussões após a autorização da Petrobras para perfuração na margem equatorial. Oi, Leandro, boa tarde. Leonardo, desculpe. Oi, Débora, tranquilo. Boa tarde a você, a Carol e aos ouvintes. E após esse anúncio, né, dessa liberação do IBAMA para que a Petrobras possa, então, explorar ali a margem equatorial, organizações ambientais, indígenas, quilombolas e de pescadores já reagem, né, a essa decisão e devem apresentar até o fim da semana uma ação judicial contra essa licença concedida pelo IBAMA. O documento questionará os próprios critérios do licenciamento, que, segundo ambientalistas, cumprem exigências defasadas e não garantem a preservação ambiental da região. Uma das questões é o fator das fortes correntezas no local, muito diferentes do oceano, cenário qual a Petrobras nunca lidou antes, como explica o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. A Petrobras nunca explorou em águas com tamanha correnteza como tem ali naquela região. A gente pode ter óleo dissipando para outros países. Essas são as modelagens que já existem na região. A gente pode ter, inclusive, devido à alta sedimentação, uma parte desse óleo submergindo, e isso pode causar um impacto gigantesco na vida marinha. Existem dados que mostram que o que foi absorvido como modelagem, apresentado como modelagem pela Petrobras, é algo extremamente defasado e que não tem ainda todos esses elementos, todos esses estudos levados em consideração. Lembrando que a emissão dessa licença ocorre há 20 dias da realização da COP30 em Belém. Sobre ainda essa questão da COP, né, em relação à licença, Márcio Astrini afirma que o Brasil está sabotando a própria conferência. Já o ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Davi Silberstein, destaca que essa possível prospecção na região asseguraria a soberania energética do Brasil e a própria soberania da Amazônia, com investimentos em segurança, com os royalties, né, dessa exploração no local. O Brasil, dentro de uma década, um pouco mais, vai começar a perder a sua, vamos dizer assim, a capacidade que ele tem de ter o seu petróleo. Se a gente não explorar no Brasil, nós vamos importar petróleo. Esse petróleo da margem equatorial teria uma importância fundamental na questão de melhorar as condições das pessoas que moram na Amazônia, combater desmatamento ilegal, combater garimpo ilegal, combater a biopirataria, combater o tráfico de animais silvestres, combater o narcotráfico, o tráfico de água. Silberstein, no entanto, ponderou que preferencialmente o ideal seria realmente a energia vir sempre de fontes renováveis, mas discorda dos impactos negativos sobre a COP. Ele afirma que o Brasil não pode abrir mão do potencial energético, enquanto grandes potências mundiais seguem investindo em combustíveis fósseis. Com a liberação do IBAMA nesta segunda, após 5 anos de negociação, a Petrobras informou que a sonda já se encontra na locação do poço e a perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente, com duração estimada de 5 meses. A expectativa é que essa área seja um novo pré-sal, com reservas que permitiriam explorar mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Essa aprovação, no entanto, também expõe um conflito interno no governo federal entre as alas pró e contra a exploração. Uma das vozes favoráveis à prospecção ali no local é o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que nas redes sociais comemorou essa liberação do órgão ambiental. Ele repetiu que a margem equatorial representa o futuro da soberania energética do Brasil e ainda agradeceu, entre aspas, aí, né, nas falas do ministro, o excelente trabalho também da colega dele de governo federal, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo cumprimento das normas ambientais. Marina, até então uma voz importante contra a atuação da Petrobras no local, ainda não se manifestou, assim como o próprio ministério. Débora e Carol. Obrigada pelas informações, Leonardo Rezende. Quem também já se manifestou, né, Carol, foram os senadores Davi Alcolumbre, que é do Amapá, presidente do Senado, aplaudiu a decisão, disse que é um passo histórico para o desenvolvimento do Brasil. O senador Randolfo Rodrigues, que também é do Amapá, é líder do governo no Congresso, também parabenizou a decisão, disse que é um dia histórico
para o Amapá. E o Leonardo já nos trouxe aí vários pontos que mostram o motivo dos interesses econômicos nessa região, né? A bacia da Foz do Amazonas faz parte da margem equatorial, que é uma área de mais de 2.200 quilômetros de litoral, vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, tem um grande potencial de existência, né, de grandes reservas de petróleo leve, que é um petróleo de alto valor comercial lá na bacia da Foz do Amazonas. A Guiana, que é um país vizinho, encontrou 11 bilhões de barris de petróleo na região em 2022. Com isso, com essa descoberta, o PIB do país foi elevado em mais de 60%, mas é nessa bacia que também estão os manguezais da costa norte, que, segundo os ambientalistas, é o maior cinturão de manguezais do mundo. Lá também está o sistema de recifes da Amazônia. Qual é a função desse ecossistema? Inclusive, essa região é chamada de berçário da vida, né? Porque é lá que várias espécies marinhas, terrestres, se reproduzem. O cinturão de manguezais e também os recifes protegem o litoral, servem para proteger o litoral contra erosão, contra tempestades, contra inundações. E o que ambientalistas dizem que um acidente petrolífero nessa região traria um dano ambiental sem precedentes e irreversível. Comprometeria todo o sistema, quem mora lá, a pesca, a produção de açaí, toda a região. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, divulgou um dado recentemente que diz que o Brasil registrou um recorde de acidentes com exploração de petróleo em 2024. Foram 731 casos, ultrapassando o recorde de 2023, quando foram 718. Não estamos falando de vazamentos, tá? Essas comunicações são feitas independentemente de ter vazamento ou não. Mais da metade dessas ocorrências acontecem, né, no momento da instalação da produção. São 384 registros. Em seguida, vem a instalação de sondas, com 134, e complementam a lista atividades em embarcações de apoio, problema de exploração dos poços, instalações de sistemas submarinos, casos de origem não determinada, etc. Isso mostra o seguinte, que os acidentes petrolíferos, eles existem. Inclusive, o Brasil bateu recorde. Não estamos falando exatamente de vazamentos, mas esse dado, embora toda a segurança todos os critérios de segurança estão sendo olhados e atendidos, segundo o governo, um eventual acidente, um eventual vazamento seria muito grave nessa região. E para além disso, né, Débora, todo um debate sobre a necessidade, a oportunidade de se explorar mais combustível fóssil justamente no momento em que o mundo tenta reduzir as emissões. E essa é a grande pauta da COP30, que vai ser realizada daqui a pouco, né, justamente ali em Belém. Os ambientalistas já reagiram fortemente, disseram que essa decisão, inclusive, pode manchar a reputação ambiental do Brasil justamente nesse momento crucial. E só para trazer mais um dado, Débora, o Datafolha ouviu a população, né, sobre essa questão da margem equatorial, e a maioria avalia que o presidente Lula deveria proibir a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, segundo o Datafolha, que ouviu 2.005 brasileiros de 16 anos ou mais em 112 municípios entre os dias 8 e 9 de setembro, margem de erro de 2 pontos percentuais, levantamento que mostra que 61% dos entrevistados opinaram que o presidente deveria proibir a extração de petróleo na Foz do Amazonas.